O sorgo é uma cultura pouco conhecida pelos paranaenses, mas o resultado obtido em algumas lavouras, principalmente no norte do estado, tem chamado a atenção de agricultores aqui da região. O cereal pode ser uma boa opção para o plantio da safrinha. A nossa equipe visitou uma área aqui em Cascavel para conhecer um pouco mais sobre essa cultura. Um dos cereais mais plantados do mundo, o sorgo tem ganhado destaque na produção brasileira. De acordo com dados divulgados pela Conab, a área de plantio no país é de 840 mil hectares. O estado de Goiás é o maior produtor, com 43% do total. No Paraná, a cultura é pouco conhecida, mas este ano a área de plantio já chegou a 7 mil hectares. O desenvolvimento rápido da lavoura de sorgo representa um bom investimento para os produtores rurais, especialmente por ser versátil, já que são classificados em 5 grupos: granífero, para alimentação humana ou animal; sacarino, para silagem ou alternativa para a produção de açúcar e álcool; forrageiro, para o pastejo; vassoura e biomassa, destinado à produção de energia. Outra característica do sorgo é a tolerância à seca. Por possuir um sistema radicular profundo e ramificado, aumenta a eficiência na extração de água. Ele também possui uma substância cerosa que faz com que a cultura perca menos água. O ciclo do cereal varia entre 120 a 160 dias, dependendo da área em que foi cultivado. O Bruno é engenheiro agrônomo e explica que na nossa região, o período indicado para o plantio do sorgo é durante o mês de fevereiro. A semeadura dele seria ideal você fazer até não passar muito aí do final de fevereiro, né? Porque além do problema da geada, ele tem também o problema de polinização dele, que abaixo de 15 graus ela fica prejudicada, né? Então ele pode dar infertilidade, aqui alguns cachos aqui ele não grana, né? Questão da colheita, você plantando aí início de fevereiro até metade, você vai colher aí o mês de maio, ali talvez junho, né? Mas isso depende também do tempo, né? No nosso caso, por exemplo, foi um ano muito chuvoso, ele acabou atrasando um pouquinho e a gente colheu aí uns 10, 15 dias depois do planejado, né? O custo da semeadura do sorgo é de 15 a 20% a menos que a do milho, por exemplo. Mas a tomada da decisão do plantio dessa cultura deve ser embasada nos fatores de risco e também nos objetivos do produtor, garantindo assim a rentabilidade e o lucro na lavoura. Esses riscos tendem a ser minimizados quanto mais eficiente for o planejamento das atividades. Nesta propriedade rural em Cascavel, o Paulo plantou o sorgo do tipo granífero. Ele conta que é a primeira vez que produz a cultura. A expectativa é de que sejam colhidas até 80 sacas por hectare. O investimento na produção é compensado principalmente pela resistência do cereal em relação a pragas como a cigarrinha, problema que tem afetado o milho. Nós fazendo um estudo com o meu sobrinho e com meu pai, que planta sorgo lá em Goiás, na região do centro-oeste, vimos que existia uma possibilidade para nós plantar aqui também, né? Principalmente pensando na cultura do sorgo por causa da cigarrinha, né? Que está impossível plantar aqui por causa o milho ataca muito a cigarrinha, né? Então nós pensando nisso, optamos pelo sorgo. O segundo maior benefício, ele não cai com o vento, não tomba, não deita. Como ele tem uma altura de 1,10 m, 1 metro, ele não sofre a ação do vento, né? A nossa expectativa de colheita aqui, pela experiência de quem produz sorgos em outras regiões, é 80 sacos por hectare. Qual que é a principal destinação desse cereal hoje aqui para a nossa região? Nós já fizemos um contrato com uma empresa aqui de Cascavel mesmo. Ela vai absorver toda a nossa produção, vai nos pagar os 85% do preço do milho e vai utilizar todo o sorgo para ração animal. De acordo com a gerente de marketing da Corteva, no mercado de compra brasileiro, o sorgo é destaque para a produção de ração.
O cenário positivo nas vendas tem dado confiança para que o produtor aposte nessa cultura. O sorgo, há 3 anos atrás, ele era uma dúvida, uma incógnita para o agricultor, né? O produtor, quando se lançava a plantar sorgo, ele não tinha certeza para quem ele ia vender. Hoje a gente já não tem mais isso, né? Então já tem um mercado aí cativo dessa cultura. E para que o sorgo é usado? Ele é muito usado aqui no Brasil para fábrica de rações, né? E ele substitui aí em 90% aí a cultura de milho, tá? Então para ração tanto para suínos como para aves e como para gado de leite ou gado de corte. Então ele tem uma amplitude aí de uso muito grande. Mas o mais interessante que a gente está vendo, né, são os novos usos para a cultura. A gente está vendo também para panificação e a gente está vindo muito forte também para o mercado de pets, né? E quando a gente fala do mercado de pets aqui no Brasil, uma curiosidade é que nós somos 210 milhões de habitantes no Brasil e nós temos 160 milhões de pets. Então, ou seja, tem muita boca para alimentar, né? Então, hoje o produtor vê como consegue aí, numa venda spot, conseguir preços iguais ou até superiores, às vezes, a um contrato de milho que ele fez lá atrás. Então, tem se tornado aí uma excelente oportunidade para o agricultor. Professor, então o sorgo pode ser uma alternativa para o produtor, né? Pode ser, mas vamos falar alguma coisinha sobre o sorgo rapidamente. Ele é o 5º cereal mais plantado do mundo. Ele tem um custo de implantação um pouquinho inferior ao do milho, né? E ele é tolerante aos estresses, ou seja, ele com 400 a 550 milímetros de chuvas pluviométricas no período dele, ele consegue produzir. E a boa parte do sorgo apresenta uma certa tolerância à cigarrinha, que é um problema sério para o plantio. Então, quando a sua janela de plantio estiver se estreitando, seria uma opção. Eu acredito, inclusive, que o incremento do sorgo na nossa região, ele talvez está sendo restrito pela capacidade de recebimento, que tem que mudar toda uma estrutura para o recebimento. Ou seja, o incremento vai depender mais de um posicionamento ou um planejamento de recebimento.